Oi gente, tudo bom? Mais uma dica de filmes aqui no canal que eu sei que vai ser relativamente controversa, porque eu vi que muita gente andou criticando negativamente esse filme. Por outro lado, eu também vi bastante gente elogiando e achando, no mínimo, interessante a premissa. É o filme Awake, que é um original Netflix que estreou agora em junho na plataforma. Tem a Gina Rodrigues entre o elenco principal e tem como tema uma grande catástrofe global que influenciou várias coisas ali na Terra, especialmente na capacidade que o ser humano tem de dormir. Então a grande premissa da história é até que ponto você vai ou até que ponto você aguenta ir sem dormir ao longo de vários dias. E isso assim, numa esfera global, o mundo inteiro passando por uma situação como essa. Só que, obviamente, para ter uma premissa do filme, existe um personagem ali na história que consegue dormir. Então a gente fica acompanhando aquela luta de sobrevivência, luta por procurar uma cura e por tentar fugir dos vários perrengues, de vários problemas que vão aparecendo. A obra, ela tem seus problemas, não é uma obra perfeita, mas por outro lado, como eu comentei, eu achei uma obra muito interessante, achei que foi sim um excelente entretenimento e tá aqui para vocês como uma dica. Primeiro nesse vídeo eu vou falar o que eu achei da obra e trazer alguns detalhes importantes sobre os bastidores e tudo mais, sem spoilers. E depois no finalzinho eu vou comentar um pouquinho o que eu entendi do final, o que eu achei de uma forma geral do filme com spoilers, mas aí eu aviso, aí você assiste sem nenhum tipo de preocupação de você pegar alguma informação que possa comprometer você a assistir ao filme depois. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre Awake, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, que isso ajuda no alcance do vídeo. Muita gente que talvez não conheça o canal vai conhecer um pouco mais, vai receber notificações desse vídeo. Então isso me ajuda muito, não custa nada, é só um cliquezinho. Aqui embaixo também tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vou ficar bem feliz. E na caixinha de comentários comenta pra mim se você já tinha percebido algumas coisas sobre o final, se você entendeu a teoria, se você não assistiu ao filme, sua expectativa e o que você tá achando aqui do vídeo e do canal. O filme Awake é uma produção Netflix de 2021 e tem como protagonista Gina Rodrigues, que interpreta a Jill, que é uma ex-combatente militar que está afastada dos serviços por alguns problemas que ela teve. Ela, já no começo, já nas primeiras cenas, a gente percebe que ela trabalha com algumas coisas ilícitas e ela trabalha no emprego dela como segurança de uma fábrica de medicamentos. Ali foi uma indicação para ela trabalhar ali de uma psicóloga que também é do exército, que vai ter um papel muito importante ao longo da trama. A Jill tem 2 filhos, que é o Noah, o mais velho, e a Matilda, só que ela já, desde o começo do filme, a gente entende que ela não tem a guarda dos filhos, provavelmente por causa dessas questões que eu comentei, essas questões ilícitas, alguns problemas que ela teve no passado. Ela é uma viúva, o pai das crianças faleceu e elas são cuidadas pela avó. Num desses momentos em que ela pega as crianças para passar o dia, passar o final de semana, acontece um grande evento global, a gente vai entendendo mais detalhes sobre esse evento ao longo da trama, onde todos os aparelhos eletrônicos do mundo são desligados, inclusive quando acontece esse evento, a Jill tá dirigindo, ela acaba sofrendo um acidente com as crianças, justamente esse acidente que faz com que eles precisem ir até um hospital e lá eles acabam entendendo todo o contexto da situação, porque eles percebem que algumas pessoas que estavam em coma ali dentro do hospital, do nada eles acordaram, começa a ter muito desespero ali no hospital, eles atendem o que dá para atender e ali elas entendem o problema ali global, a abrangência de tudo aquilo. Então a explicação do filme é sempre dada de forma sutis. Você, a partir dali, você entende que as pessoas compreenderam tudo o que aconteceu por causa desses detalhes, que vai te explicando a gravidade de toda a situação e mais ainda a peculiaridade da situação, porque quando é que alguém imaginar que algum evento global, algum evento que envolver alguma coisa relacionada ao sol, tanto que essa explicação também é dada muito por alto, e influenciar também a rotina da vida das pessoas, como por exemplo o ato de acordar. Porque, se você ainda não entendeu, o que aconteceu foi as pessoas perderam a habilidade de dormir. Dentro dessas questões que eu comentei sobre explicações serem dadas de forma sutis, não muito expositivas, isso eu achei interessante, a Jill acaba voltando ali para aquela fábrica de medicamentos onde ela trabalha e lá ela volta a encontrar aquela psicóloga que eu comentei, que deu a oportunidade para ela, indicou ela para trabalhar ali no local. Aí sim, ela entende quais são os próximos passos, porque ali é uma grande equipe do governo, o que
que dá a entender é que a Jill, quando ela era militar, ela trabalhava em alguns setores super sigilosos e super de alto escalão do governo, né, da parte ali do exército. Então, muito por alto, dá a entender que o governo americano está trabalhando numa cura e, inclusive, já encontraram uma mulher que tem a habilidade de dormir, o que ali é um grande ouro, né? É quando ela começa a se ligar que talvez a filha dela seja uma dessas pessoas, porque a Matilda, a caçula, filha dela, ela deixou em casa dormindo. Então, talvez ela seja realmente uma das poucas pessoas, pelo menos ali, conhecidas, que dormem também. A premissa do filme é essa. A partir desse momento que a Jill acaba desconfiando, né, descobrindo essa possível habilidade da filha dela de dormir, mil coisas acontecem, vários empecilhos acontecem na tentativa dela de fugir com a filha, de tentar sobreviver, porque imagina, uma criança que tem essa habilidade no meio de várias pessoas que estão passando por uma situação de sono interrompido, né, de pessoas que não conseguem dormir, então elas começam a ter alucinações, elas começam a ficar irritadas, elas começam a agir de formas que elas não agiriam em momentos comuns, então tudo aquilo é muito perigoso para uma criança que tá no foco de tudo aquilo, né? Acontece algumas problemáticas do roteiro que acabam dando a entender que aquilo dali foi revelado para todo mundo, porque sinceramente eu não entendo por que as pessoas foram abrir a boca e dizer que a menina tinha habilidade de dormir, sendo que aquilo era perigoso, né, na situação atual. Enfim, tem várias coisas que são meio fracas ao longo do roteiro, mas de uma forma geral a premissa é essa, e eu achei uma premissa extremamente curiosa e interessante. Ela já era o suficiente para você conseguir se situar e segurar uma obra durante esses 1 hora e 37 minutos, né? Mas para conseguir isso, o diretor precisaria ter trabalhado um pouco mais. Digamos que o filme dá a entender que foi feito muitas pressas, a gente vê que os atores, apesar de serem atores muito bons, eu vou falar um pouquinho do elenco daqui a pouco, eles não estavam muito entrosados, talvez não tivesse rolado muito ensaio, algumas situações ali tem várias facilitações de roteiro, mas pro final, quando eu falar com spoilers, eu vou falar sobre isso, então, obviamente, eu entendo muita gente que não gostou da obra, mas vem me falar que essa premissa não é interessante e não te instiga a querer continuar assistindo ao filme, daí não compra essa ideia. O filme é interessante sim. Somado a essa premissa que eu comentei, que eu achei super interessante, ser uma produção original Netflix que às vezes tem acertado e trazendo bons filmes, e tendo o elenco que tem, é óbvio que eu fiquei muito animada em assistir a obra. No elenco a gente tem a Jennifer Jason Leigh, que é uma atriz que eu gosto, já participou de diversos filmes com o Tarantino, inclusive eu adoro ela no filme Oito Odiados, então já atraía muito a minha atenção, porque eu achei que ela fosse ter um papel muito mais principal do que ela teve. Na verdade, é um papel que a gente não pega nenhum tipo de empatia pelo personagem, foi um talento desperdiçado, assim como também da Frances Fisher, que interpreta a mãe da Jill ali, da protagonista. Ela tem uma participação super ínfima, poderia ter tido muito mais destaque, é uma atriz que é renomada, já é uma atriz premiada, se você não lembra o que ela fez, entre os principais trabalhos tá o Titanic. Gosto muito do trabalho dela, achei ela bem pouco aproveitada. O Barry Pepper, que tinha tudo para ser um personagem com grande destaque e com uma influência muito maior, até porque ele é um dos protagonistas da cena que para mim é a melhor do filme, que é a cena da igreja. Ele faz um pastor ali e é um ator que eu gosto muito, participou de um dos meus principais filmes preferidos, que é O Resgate do Soldado Ryan. Também ele participou da Espera de um Milagre, então eu também esperava muito mais a participação dele. Era um papel que pedia mais participação, porque a cena é muito marcante. Eu achei que foi a cena mais envolvente de todo o filme. Pra quem é muito mais nerd, assim, estilo eu, tem também o ator que faz o Punho de Ferro, que é uma adaptação da Marvel pra Netflix, que é o personagem que é interpretado pelo Finn Jones. Ele tem uma participação também no filme, que eu achei que teria um destaque tão grande, porque era um papel importante, mas também que se perde ao longo da trama. A trama, ela vai acrescentando muito personagem, talvez até para mostrar essa questão de urgência, essa questão de quanto a vida ficou frágil, né, ao longo desse evento global, o quanto a vida é descartável muitas vezes. Então, para mostrar isso, eles foram colocando muita gente, muitos personagens que são muitas vezes realmente secundários e são muito pouco aproveitados, como são esses personagens que eu citei, isso sem contar vários outros que vão aparecendo ao longo da trama. Achei que não souberam trabalhar muito bem os personagens secundários.
Por outro lado, eu gosto muito do papel da Gina Rodrigues, eu achei que ela entregou bastante do personagem, acho a atriz um pouco limitada em alguns personagens que ela faz, sem ser a protagonista da série Jane the Virgin, que eu gosto muito, mas ali ela parece que está um pouco na zona de conforto dela, por ser um personagem que talvez tenha um pouco relacionado com a vida dela, mas no geral, quando ela interpreta outros personagens assim, eu acho que ela foge um pouco do trabalho, mas nesse filme eu achei que ela tá ok, tá trabalhando bem, mas quem mais se destaca é a menininha que faz a Matilda, que ela sim é quem segura o filme, ela sim é a protagonista principal, ela que é aquele personagem que consegue dormir, e ela já tinha me chamado a atenção no filme Amor e Monstros, que tem até resenha aqui no canal, eu falei desse filme, que também é um lançamento da Netflix, também estreou recentemente, tem uma pegada também pós-apocalíptica, mas é uma pegada muito mais de monstros, e é uma das atrizes mirim que mais tem destaque, ela realmente chama muita atenção daquele filme, e nesse então, que ela é mais protagonista ainda, nem se fale, ela realmente é um nome para se guardar, porque ela é muito boa. E vamos lá, a partir daqui eu vou comentar um pouquinho de o que eu entendi da trama, se você de repente assistiu ao filme e ficou na dúvida sobre alguns detalhes, eu vou tentar esclarecer aqui, mas obviamente essa discussão fica aberta, então na caixinha de comentários comenta o que você entendeu, se você já imaginou esse final, o que você interpreta sobre algumas coisas ali que talvez sejam referências a outras, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Então fica aí se você já assistiu ao filme, ou se você não assistiu, mas não tem interesse, ou talvez não se importa de ter algumas revelações sobre a obra, espera aí que a gente vai falar bastante sobre esse trabalho. No filme é revelado que, de fato, a Matilda consegue dormir, que era uma coisa que eu fiquei pensando quando assisti ao trailer. Eu pensei em diversos momentos, eu falei, essa menina tá fingindo, a revelação vai ser essa. Mas não, ela de fato consegue dormir. E a gente só vai compreender no final, depois de uma revelação, de uma epifania da própria criança, mesmo que tenha tido pessoas do governo provavelmente super capacitadas pensando no assunto, quem consegue achar a solução é a criança. Achei isso meio bizarro, mas que a solução na verdade é que ela, quando ela sofreu um acidente de carro com a mãe e com o irmão, logo no começo do filme, ela morreu por alguns segundos. Então isso faz com que ela tenha essa habilidade. E uma das coisas também que deixa isso muito claro é que quando a Jill chega ali naquela unidade e ela encontra a outra única mulher que também consegue dormir, ela vê que ela tá super debilitada e ela fala que ela já era para ela ter morrido, então provavelmente ela tá doente, alguma coisa assim. Então, provavelmente depois que teve esse advento global que acabou fazendo com que as pessoas não conseguissem dormir, ela deve ter tido alguma parada, alguma situação em que ela faleceu por alguns segundos e retornou. Por isso ela também tem essa habilidade. A Matilda tem essa epifania quando o irmão dela sofre um choque, né? E ele fica durante algum tempo desacordado. E como ali no filme as pessoas não ficam desacordadas, elas simplesmente morrem ou estão acordadas, é quando ela percebe que o irmão dela ganhou essa habilidade também. Na cena final fica muito claro que as crianças vão tentar fazer com que a mãe deles se salve, eles vão tentar afogá-la, e na cena final, tudo já em blackout, né? A gente não vê a cena em si, mas a gente ouve a respiração da Gina Rodrigues, da atriz que faz a Jill, então a gente entende que provavelmente as coisas deram certo e que provavelmente ela também passou a conseguir dormir também igual aos filhos. Mas tudo isso, obviamente, é só uma especulação, porque isso não deixa claro no filme, o que eu acho que é um grande acerto. É isso que eu comentei ao longo do vídeo, que o filme ele não tem tanta coisa expositiva, na minha opinião. Seria muito estranho se no final ficasse mostrando passo a passo e tudo mais. Então eu achei isso bem interessante. E a cena em si, deles tentando deitar ela assim num rio que tem ali perto, pra fazer ela dormir, faz uma conexão. Eu achei que tem uma referência àquela questão do batismo, tem uma questão meio religiosa, até porque o filme, ao longo da trama, ele tem umas questões meio relacionadas a isso. Tem a questão da igreja que eu comentei, que pra mim foi a cena principal. Eu achei que até poderiam ter estendido um pouco mais, porque pra mim foi a cena melhor do filme, foi o que mais conseguiu dar aquela sensação de tensão, porque ao longo da trama tinha tanta facilidade que você não temia pelos personagens principais. E eu, em nenhum momento, achei que alguma coisa fosse acontecer com eles. Ali na igreja, sim, a gente fica tenso. Você vê que são pessoas que estão alteradas, são pessoas que já estão há um tempo sem dormir. Mas mais do que isso, porque aquilo foi no começo desse todo advento. Não é só a questão de que eles estavam privados de sono durante muito tempo, porque ali era logo no início de tudo isso. Mas é todo o tormento que aconteceu nos arredores. As pessoas ficaram muito preocupadas
preocupadas. Então isso explica, de fato, o desespero das pessoas. E mais ainda, pessoas religiosas que acreditam em várias teorias, várias coisas, como por exemplo o Apocalipse. Então eu achei super coerente a cena da igreja. Eu acho que se isso acontecesse na vida real, eu acredito que seria alguma coisa semelhante, sim. As pessoas estariam meio desesperadas e tentando recorrer a situações como essa e agindo talvez de formas estranhas, de formas meio insanas. Então, até por isso que eu falo que eu acho que o personagem que faz ali o pastor talvez pudesse ter mais destaque, porque daria para repercutir isso muito mais. Ao longo também da jornada deles, eles encontram algumas pessoas que estão nuas, dá a entender que eles estão fazendo alguma coisa muito mais espiritual, de oferenda à natureza. Então isso também tem uma conexão com essa questão da religiosidade, mas eu acho que ainda nem religiosidade, eu acho que é espiritualidade. O que você acredita, no que você se entrega numa situação de desespero como essa, né? Cada um se entrega a algo. A própria Jill, por exemplo, ela se entregou à sobrevivência, salvar os filhos. Então você tem a sua forma de escape, sabe? Então eu acho que essa cena no final deles deitando ela assim no rio foi uma cena bonita, fez uma referência e um gancho legal com as demais cenas ao longo do filme. E é isso, eu acho que o filme ele se explica muito bem, até porque eu achei ele curto, um pouco mais de 1h30, tem bastante ação, pra falar a verdade é uma ação atrás da outra, quase não tem aquele momento de respiro, de explicações, né, que eu particularmente não gosto tanto, mas que talvez desse um pouco dessa quebra, é o tempo todo fugindo, correndo, perigos e tudo mais. Existem essas questões da facilitação do roteiro que eu falei que eu não gostei tanto, como por exemplo a facilidade que a Jill teve de entrar numa unidade do governo, né? Tudo bem, os soldados já estavam meio lelés, né, de tanto não dormir, mas a Jill também tava. Então a Jill também devia estar mais lenta, devia estar com o raciocínio mais dificultado. Então, achei meio estranho ela ter conseguido entrar tão fácil assim. Mas, tirando isso, eu achei sim um filme interessante. Acho que a premissa vai te segurar, porque você fica curioso tentando entender o que aconteceu. Gostei da explicação final, não tinha imaginado antes. Comenta aqui embaixo se você já tinha imaginado sobre essa questão do morrer e reviver. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha explicação, do vídeo, dos detalhes gerais que eu falei da obra, de uma forma geral aqui do vídeo, do filme. Comenta aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo e até o próximo!